E suponho que agora o consigam ver. Já está, professor. Obrigado. Muito obrigado. Então, meus senhores, em primeiro lugar, dizer-vos o óbvio, naturalmente, que esta apresentação vai falar-vos sobre, primeiro, um pouco sobre a metodologia que foi seguida, para que possam perceber o que se segue, e depois, sobretudo, naturalmente, vai estar dedicada a apresentar os principais resultados. Foram organizados sobre estas temáticas, sobre o desenho do plano, a implementação, a eficiência e efetividade, que é do lado da procura da oferta, impacto e valor acrescentado, sustentabilidade, enfim, um pacote de outras questões que, não sendo menos relevantes, foram incluídas nesta secção final, e depois algumas conclusões e recomendações. Como já foi referido, o nosso objetivo, naturalmente, foi procurar fazer esta avaliação em torno de um conjunto de objetivos, 5 objetivos gerais e metas quantificáveis definidas no plano, como é sabido por todos. Portanto, este plano define esses 5 objetivos gerais, que se procurava alcançar através de ações definidas em 2 planos de ação, no PARCAD 1316 e no PARCAD Horizonte 2020, que naturalmente são implementados por um vasto conjunto de parceiros. Procuramos fazer esta avaliação crítica deste ciclo e, sobretudo, como foi dito pelo Dr. João Galão, não só fazer a avaliação, mas procurar tirar daqui alguns insights, algumas recomendações, algumas ideias que pudessem ser utilizadas para planear o ciclo estratégico seguinte. Isto naturalmente criou as limitações que já foram referidas. O trabalho foi essencialmente feito durante o ano 2020, com as limitações temporais que isso de qualquer forma que decorreria dessa opção por não existir ainda informação sobre 2020, mas ainda com a limitação adicional pelo facto de não ter sido nessa altura, por razões provavelmente associadas à pandemia, ter sido feito o tal inquérito que habitualmente seria feito neste fim de ciclo e que naturalmente limitou a disponibilidade de alguns dados. Queria também dizer-vos que esta apresentação, quando nos foi proposto fazer esta avaliação, foi-nos formulado um conjunto de questões, que aliás faziam parte do caderno de encargos, e portanto a nossa opção foi desenhar esta apresentação muito em torno dessas questões que nos foram colocadas e procurando respondê-las. Vão notar naturalmente que no âmbito desta apresentação, e para não gastar infinitamente o vosso tempo, que muitas delas vão ser respondidas de forma quase que telegráfica, mas ainda assim procuramos cobrir o vasto espectro de questões que nos foram colocadas. Em termos metodológicos, gostava apenas de vos explicar que a metodologia assentou em 4 pilares fundamentais. Por um lado, uma análise de benchmark internacional. Procuramos aqui avaliar comparativamente os planos de vários países europeus e deu origem a um relatório independente designado por relatório de benchmarking. Foi feita uma análise documental, naturalmente, e às fontes estatísticas disponíveis e, portanto, permitiu sintetizar um conjunto de indicadores, naturalmente com as limitações que acabei de referir, e que deu origem também a um relatório que designamos relatório dos indicadores. Paralelamente, realizámos 2 estudos, um mais qualitativo, com entrevistas a entidades, naturalmente particularmente relevantes no domínio do SCAD, e um inquérito mais alargado a stakeholders também atuantes neste domínio, e estes deram também origem a dois relatórios, o relatório qualitativo e o relatório quantitativo. Ora, é justamente sobre estes 4 pilares que assentou depois a elaboração do relatório final. Portanto, estes estudos parcelares ficaram todos eles concluídos, alguns em setembro de 2020, e mais perto do final do ano, a princípio deste, foi produzido o relatório final preliminar, que de certa forma filtra uma grande quantidade de informação que existia nestes 4 relatórios parcelares. E depois mais à frente também, um pouco mais à frente, foi produzido também um resumo executivo muito alargado, mas que por sua vez é uma nova filtragem, naturalmente, da informação que se encontra no relatório final, e finalmente não está aqui neste fluxo temporal, mas tudo termina hoje com esta apresentação que resulta mais uma vez de uma nova filtragem, e não posso deixar de dizer que a informação que aqui hoje apresentamos, naturalmente, é uma pequeníssima parte da informação disponível, que existe sempre alguma subjetividade na escolha dos temas que trazemos para nestas apresentações, mas de qualquer forma os temas que efetivamente resolvemos relevar nesta apresentação foram naturalmente a exclusiva responsabilidade dos investigadores. Então, centrando a avaliação em torno das grandes temáticas que vos apresentei há pouco, a primeira tinha a ver com o desenho do plano. Relativamente ao desenho, enfim, gostava de salientar aqui as características que tiveram presentes no desenho deste plano 1320. Por um lado, na nossa opinião, foi um plano que equilibrou bem os domínios da oferta e da procura, foi um plano que muito bem também estabeleceu a centralidade no indivíduo, que alargou o enfoque da toxicodependência para outros tipos de adições,
que contemplou a prevenção, a dissuasão, a redução de riscos e minimização de danos, o tratamento e a reinserção, e que procurou pensar em intervenções baseadas em ciclos de vida e em diversos contextos, e, portanto, por tudo isto e por outras razões aqui não aduzidas, eu diria que assentou em opções inovadoras e que, em larga medida, foram até precursoras de orientações que outros países vieram a seguir. Em termos de desenho, foi-nos pedido para ter uma opinião sobre três temáticas, três questões que aqui eu sintetizo muito rapidamente. O alinhamento do plano com a legislação, plano de estratégias, quer a nível internacional, quer a nível nacional, e aqui, naturalmente, o plano acompanha a legislação, as principais referências internacionais, naturalmente com destaque para a União Europeia e para a OMS, mas também as nacionais, e em particular o Plano Nacional de Saúde. Se estava alinhado com estudos científicos e boas práticas, com certeza que sim, achámos que estava bastante bem alinhado com as mais avançadas evidências científicas e que recorreu na sua elaboração a relevantes estudos nacionais e estrangeiros. Isso respondeu às recomendações que vinham do ciclo anterior e também às alterações conjunturais e organizacionais, pois nós acreditamos que sim, não só respondeu às recomendações anteriores, como em vários aspectos foi para além do que tinha sido recomendado. A título de exemplo, refere naturalmente à abrangência das respostas e o alargamento dos comportamentos aditivos e das dependências. Em termos da sua implementação, primeira nota, não podemos deixar de começar com uma nota quantitativa. O que é que aconteceu? Bom, na avaliação intermédia que foi feita em 16 e 17, é a única para a qual temos dados completos, mais à frente falarei sobre isso, há alguns dados de que já dispomos para 2020, mas são muito limitados, mas para a avaliação intermédia 16 e 17, com os dados disponíveis, verificamos que o grau de consecução dos objetivos foi de 55%, e ao nível das ações executadas, essa concretização foi ainda superior, foi de 78%, portanto, verificamos que não há, se podemos usar esta palavra, não será tecnicamente mais correta, mas uma correlação, um alinhamento exato entre o grau de consecução dos objetivos e a taxa de execução das ações, que foi para além da execução dos objetivos, mas eu mais à frente também falarei sobre esta temática. Em termos de adequação da abrangência do plano a diversos tipos de substâncias, de casos sem substâncias, os contextos e os ciclos de vida, portanto, primeira nota, achamos muito adequada a estratégia de centragem no cidadão, em vez de orientação para a substância. Achamos que foi um plano muito abrangente, relativamente aos diversos tipos de comportamentos aditivos. Enfim, como nota menos positiva, a exclusão do tabaco e também a adição ao ecrã, embora também, relativamente a este último, possamos convir que em 2013, quando a elaboração do plano, 12-13, naturalmente que este tema da adição ao ecrã era um tema menos antecipado. Foi, de facto, para nós, consideramos muito importante a consideração dos contextos e dos ciclos de vida, ainda que possamos dizer que nos parece que em alguns casos tem existido alguma escassez de informação para a caracterização dos perfis e dos comportamentos dos indivíduos em cada uma das etapas. E como nota apenas adicional, enfim, no final desta apresentação teremos algumas recomendações, mas quase que uma pré-recomendação. Pensamos naturalmente que vai ser importante no futuro considerar novos comportamentos aditivos, nomeadamente a adição ao ecrã que já foi referida, e também uma atenção específica a questões, por exemplo, relacionadas com o género e questões étnicas que neste contexto podem também ter a sua importância. Ainda em termos de implementação, também nos foi perguntado se a descriminalização facilitou a implementação. Com certeza que a nossa resposta foi globalmente positiva. Pensamos que os organismos policiais e de investigação alteraram significativamente as suas estratégias, passaram a adotar aquilo que poderíamos designar por uma estratégia ou uma abordagem top-down em vez das tradicionais abordagens bottom-up. O foco deixa de ser no consumidor e passa a ser mais associado ao grande tráfico, privilegia-se mais a colaboração entre forças policiais, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e naturalmente que ao nível da procura, achamos que a descriminalização permitiu distinguir, podemos dizer assim, consumidores de criminosos. Temos aqui um novo modelo, que podemos mesmo dizer que é um avanço civilizacional e que onde naturalmente a saúde e o apoio social passam a ter um papel central. Outra pergunta sobre a implementação tinha a ver com os mecanismos de envolvimento dos diferentes parceiros, se eles foram efetivos.
Bom, em primeiro lugar, globalmente sim. Este modelo assente na coordenação interministerial e foi também assente na articulação intersetorial. As subcomissões da Comissão Técnica tiveram, acho que, uma dupla virtude. Por um lado, foram um instrumento muito importante para a articulação dos parceiros, mas tão importante quanto isso, foram um sinal claro que refletia o compromisso de um conjunto vasto de entidades neste processo. A um nível mais micro e local, naturalmente, que a articulação das CDTs com as entidades parceiras foi muito importante para garantir o bom nível de execução das ações, como aliás já foi referido, e também ao nível da comunicação existiram parcerias muito relevantes, como a título de exemplo as campanhas de prevenção do consumo de álcool. Algumas notas que possamos aqui salientar com alguma chamada de atenção. Bom, em primeiro lugar, que apesar que esta diversidade de parceiros é simultaneamente uma mais-valia, mas é também um desafio, no sentido em que a diversidade de parceiros leva também uma diversidade de processos de monitorização, o que cria desafios na sua integração. Há, de facto, um potencial para melhorar essa articulação entre parceiros que são fontes de dados e os mecanismos, sobretudo, de troca e de registro de dados e de informação. Há também, naturalmente, um interesse em aumentar o nível de utilização de tecnologias e sistemas de informação e, sobretudo, a interoperabilidade entre sistemas de informação. Enfim, refiro-me naturalmente à interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde, num tema que já vou referir mais à frente, mas também a interoperabilidade em geral, na capacidade, de facto, de fazer esta integração dos dados que são provenientes deste vasto conjunto de parceiros. E numa nota ao nível da implementação, que também mais à frente explorarei um pouco mais, o facto da rede de referenciação, de facto, não ter sido ainda implementada no decurso da execução deste plano. Foi-nos também perguntado se existiu equilíbrio entre implementação e monitorização. Enfim, quase que quisemos até responder entre planeamento, implementação e monitorização. Com certeza, ao nível do planeamento, achamos que foi possível produzir um plano ao nível das melhores práticas internacionais. Ao nível da implementação, foi lançada a maioria das iniciativas previstas e há uma avaliação positiva do atingimento das metas e dos objetivos. Ao nível da monitorização, ela naturalmente existe, é efetiva, é adequada, mas é talvez uma área onde há margem de aperfeiçoamento. Enfim, já tem a ver com aquilo que eu disse, a oportunidade de consolidar sistemas de monitorização, de melhorar o processo de reporte e de estabelecer, no fundo, sobretudo a isto, processos mais ágeis e mais automatizados de recolha e registro de dados e de informação. Em termos de eficiência e de eficácia, do lado da procura, uma das perguntas a que quis responder foi se o plano respondia aos comportamentos aditivos e às dependências relativamente aos temas das drogas e do álcool. Pois, sobre substâncias ilícitas e NSP, enfim, alguns dados, sobretudo 17, em 17, Portugal realmente surgia abaixo da média europeia nos consumos em jovens adultos. Isto era verdade para a generalidade das substâncias, com exceção dos opioides, onde estava na sexta posição. Em termos evolutivos, entre 12 e 16, 17, ou melhor, até 18, nós verificamos que a evolução das prevalências não é completamente homogénea. Há, de facto, uma relativa estabilidade na generalidade das substâncias, mas um incremento com alguma relevância na cannabis. No álcool, a situação de Portugal no contexto europeu é bastante positiva, naturalmente, no que diz respeito à prevalência, ainda que menos favorável no que diz respeito ao consumo per capita, e entre, mais uma vez, 12 e 16 e 17, houve, de facto, uma evolução favorável, digamos, das prevalências das prevalências dos últimos 12 meses, dos consumos dos últimos 12 meses. Uma nota marginal aqui do lado esquerdo do ecrã, para dizer que, paralelamente, para além dos dados estatísticos, foi feito este inquérito aos stakeholders, que indica que as intervenções foram, na opinião destes stakeholders, globalmente positivas. Apenas a título de detalhe quase, verificamos que as intervenções melhor e pior avaliadas foram, respectivamente, o tratamento e a prevenção. A mesma pergunta foi feita relativamente aos novos problemas emergentes, jogo online, medicamentos, etc. Bom, relativamente ao jogo, não, é verdade que houve uma descida generalizada nos indicadores de prevalência de qualquer jogo a dinheiro entre 12 e 16. Há, no entanto, algumas notas dissonantes que vale a pena sublinhar. Uma delas tem a ver com a raspadinha, que está claramente em contraciclo e que é algo que naturalmente deve merecer agora e no futuro uma especial atenção. Há também duas notas dissonantes no que diz respeito ao crescimento do jogo na população escolar e ao crescimento dos indivíduos com dependência de jogo. Em termos de intervenções e na avaliação que foi feita, o jogo de risco e patológico foi aquela que gerou piores avaliações. Naturalmente dizer que compreendemos que o jogo
não terá naturalmente, pelo menos à primeira vista, os problemas associados ao jogo, os comportamentos aditivos que pode gerar, não tem à partida, como eu dizia, pelo menos na aparência, os impactos e a dimensão de outro tipo de dependências que são consideradas normalmente mais graves, mas naturalmente que é um tema que se tem vindo a agravar e que se pode vir a sofisticar no futuro e, portanto, merece atenção. Relativamente aos medicamentos e anabolizantes, aqui dizem que houve uma redução significativa das prevalências até 16/7 e, portanto, que a evolução foi globalmente positiva. Ainda em termos de eficiência e efetividade, foi-nos perguntado se os recursos do domínio da procura foram apropriados. Aqui eu vou tornar muito curta uma história longa, mas vou dizer que para responder a esta pergunta usámos 3 elementos. O estudo de benchmarking na comparação com outros países europeus, o grau de concretização das metas e a percepção dos stakeholders no inquérito que foi feito aos stakeholders. E os resultados dos 3 vetores de análise apontaram no mesmo sentido, de dizer que, de facto, os recursos no domínio da procura foram insuficientes face àquilo que seria desejável para garantir a realização das políticas em mercado e a concretização dos objetivos. Naturalmente que os investigadores, por isso está aqui esta nota, são sensíveis ao facto de não se poder deixar de ter em conta que Portugal viveu, iniciando-se em 2009, uma significativa crise financeira que não deixou de ter impactos na década seguinte e, portanto, este período, quase de uma década 13-20, naturalmente, foi significativamente influenciado por essa restrição e, portanto, esta área do SCAD não é isenta, naturalmente, desses efeitos do contexto em que Portugal se movimentou nesta década. Relativamente ao custo-efetividade, vamos lá ver, em relação ao custo-efetividade, gostaria de dizer que, em primeiro lugar, nós procuramos responder a esta temática olhando para o custo-efetividade dos projetos PORI. Poderemos dizer que, naturalmente, que o custo-efetividade em termos ideais não se esgotaria nos projetos PORI, mas a verdade é que estes são aqueles onde é possível fazer esta análise que naturalmente carece igualmente de dados de natureza financeira. E, portanto, tomámos um conjunto de projetos PORI que foram considerados representativos dos diversos tipos de intervenção e tomámos essa análise como proxy de uma apreciação global que faríamos sobre o custo-efetividade e custo-benefício das intervenções que foram realizadas. O resultado final foi, de facto, bastante satisfatório. Portanto, em primeiro lugar, dizer-vos que, em muitos casos, as medidas de custo-efetividade dos projetos que nós analisámos se aproximaram do cenário ideal e, portanto, evidenciaram uma eficiência dos projetos envolvidos. Em termos de custo-benefício, naturalmente que os valores variam muito de projeto para projeto, mas o valor estimado ficou sempre acima dos 6,5 euros por cada euro de investimento. Isto é, estimamos que em qualquer um destes projetos as poupanças induzidas para a sociedade tenham sempre sido pelo menos 6 vezes superiores, 6,5 vezes superiores ao valor do investimento. Naturalmente, não se pode deixar de dizer, e esta também é uma nota de atenção para o futuro, que esta análise foi muito limitada pela quantidade de informação disponível. Aqui, sim, pensamos que é preciso melhorar o processo de recolha de dados relativamente aos projetos. E quando eu digo isto, refiro-me a muitas coisas, à frequência, ao tipo de indicadores que está disponível, à sua uniformização, ao nível de preenchimento que nem sempre é o ideal e, portanto, enfim, escusado será dizer, é uma verdade de lá para Alice, quanto melhor, mais dados tivermos e de melhor qualidade e mais standardizados, naturalmente melhor é a qualidade destas avaliações. Apenas dizer que fora do contexto do PORI, sublinhamos também aqui uma avaliação que foi designada por avaliação 360, que foi efetuada na área da dissuasão e, no fundo, foi um estudo de satisfação aos stakeholders, profissionais, stakeholders e utentes das CDTs, em que o resultado também foi globalmente positivo, que se encontravam os 3 públicos globalmente satisfeitos. Ainda neste domínio, e já que estamos a falar de PORI, uma nota para dizer que consideramos naturalmente que o PORI foi uma peça estruturante do plano, mas que existem 2 temas que, de acordo com várias fontes que nós auscultamos, podem merecer melhoria. Um é a necessidade de atualizar os diagnósticos territoriais e outro é a necessidade de, vamos sintetizar assim, simplificar e desburocratizar, portanto, para facilitar, simplificar os procedimentos, sobretudo de recolha de informação dos projetos que são longos e complexos. Outro tema, naturalmente, muito importante, que não podemos deixar aqui de sublinhar, é o da rede de referenciação,
pensamos naturalmente que é um mecanismo potencialmente eficaz para diagnosticar precocemente os comportamentos aditivos e dependências, para poder intervir atempadamente, mas de facto a sua não implementação poder-se assentar em diversos fatores, mas há 3 aspectos que nos parecem importantes e que são bloqueios à implementação. Um é claramente tecnológico, a falta de interoperabilidade dos sistemas. O segundo, naturalmente, poderá ser melhoria à formação dos profissionais. E o terceiro, digamos, que é algo misto entre, talvez, uma falta de prioridade que a partir de certa altura foi dada a este tema e que acabou por ter como consequência a falta de disponibilidade, ou até talvez possamos chamar até de motivação dos profissionais que estão ao nível mais local para se dedicarem, de facto, a estas atividades de diagnóstico e referênciação. Ainda em termos de eficiência e efetividade, agora olhando para a oferta, depois de dizer que nos nossos relatórios temos muitíssima informação, mas trouxemos aqui apenas um único elemento para esta apresentação, foi o valor de mercado das apreensões por cada euro de despesa da Polícia Judiciária, tomando isto como um rácio custo-benefício, verificamos em média no período 13-19, por cada euro de custo da Polícia Judiciária com substâncias ilícitas, foi possível obter um valor de mercado, a apreensão de substâncias com um valor de mercado de 13,8 euros. Portanto, enfim, uma análise muito semelhante àquela que fiz há bocadinho para o lado da procura, dizendo naturalmente que a poupança ou o valor do output foi claramente superior ao valor do input. Uma nota para o álcool, dizer que as metas relativas à percepção da facilidade de acesso para a população de 13 a 18 anos de facto não foram na sua generalidade atingidas, que no entanto há que sublinhar que há alguma redução de prevalências no consumo nos últimos 30 dias para esta população. Em termos de impacto e valor acrescentado, pois naturalmente que é incontornável falarmos sobre o grau de cumprimento dos objetivos e das metas. Naturalmente, esta análise assenta sobretudo na avaliação intermédia 16-17, pelas razões que já foram explicadas pelo Sr. Coordenador Nacional e por mim próprio. Já disse há pouco, o grau de consecução global foi de 55%. Há 5 objetivos gerais. Este grau de consecução naturalmente varia entre 0% no objetivo geral 4 e um máximo de 75% no objetivo geral 3. Se olharmos para as 7 metas, também há alguma heterogeneidade. A meta 5, naturalmente 0%, porque a meta 5 de facto está intrinsecamente associada ao objetivo geral 4, enquanto que a meta com melhor nível de concretização é a meta 7, com os seus 4 indicadores totalmente atingidos. Apenas salientar que foi já há poucos dias ou semanas atrás possível agregar alguns indicadores para o ano 2020, apenas 20 deste conjunto de indicadores, portanto peço que tenham atenção que eles não são necessariamente representativos do todo, são os que estavam disponíveis. Para esses 20 obtemos um grau de consecução de apenas 25%, mas quero naturalmente chamar a vossa atenção, talvez para a evolução, e dizer-vos que cerca de 2/3 destes 20 indicadores evidenciaram entre 16, 17 e 20 ou estabilidade ou uma melhoria, portanto uma evolução favorável, e que apenas cerca de 1/3 destes indicadores evidenciou uma evolução desfavorável entre 2016, 17 e 2020. Em termos de síntese, naturalmente que destaca-se como resultado mais positivo a diminuição da mortalidade relacionada com CAD, que é naturalmente sempre um objetivo extremamente importante, com 100% dos indicadores atingidos. Também 2 notas muito positivas para o retardamento da idade de início dos consumos de substâncias psicoativas e a diminuição da morbilidade relacionada com CAD, com 2/3 ou mais de atingimento. A meta 1, que é a redução da facilidade percebida de acesso nos mercados, ainda tem uma avaliação positiva, ainda que mais mista, atingiu mais de metade dos objetivos no que diz respeito ao álcool, mas menos no que diz respeito às substâncias ilícitas. As metas com menor nível de atingimento são a 4, diminuição das prevalências e padrões de risco e dependência de substâncias psicoativas, a 2, o aumento do risco percebido de consumo de substâncias psicoativas, e a 5, a diminuição das prevalências de jogo de risco e dependência, como já foi referido, essa sim com
sem ter atingido os seus objetivos. Dizer que no plano de ação 13-16, como já foi referido, 78% das ações foram executadas e, naturalmente, as limitações que já aduzi relativamente a não ser feita a segunda avaliação relativa à segunda metade do ciclo. Bom, pergunta-se, e as opções estratégicas e os planos de ação foram determinantes para assegurar que o rumo era o adequado? Sim, com certeza que sim. Sublinharíamos até aqui 3 aspectos. O facto de ter garantido que a política portuguesa no domínio dos CAD estava alinhada com os mais avançados conhecimentos científicos e com as opções na área da saúde. Garantir que, tanto quanto possível, os consumidores e toda a cadeia de redes de interações estavam contemplados no plano e também, naturalmente, a forma como foi delineado contribuiu muito para intervir sobre vulnerabilidades. De outra forma, não seria possível. Aliás, tanto mais que podemos dizer que, não obstante Portugal investir muito menos do que a média europeia nos comportamentos aditivos e dependências, registra uma taxa de mortes induzidas por drogas, por exemplo, muito inferior aos restantes países, e isso não poderá, naturalmente, deixar de estar associado às suas opções estratégicas. Como limitações aqui no seu impacto, de referir, por um lado, a existência de dependências que não estavam abrangidas no plano, no caso do tabaco, e outras que estavam fora da alçada da coordenação nacional, como é o caso do jogo, e essas sim 2 limitações que consideramos relevantes e que retomarei daqui a pouco. Bom, a execução do plano também não foi isento de fatores externos, com certeza que sim. Existem fatores políticos, económicos, sociais, tecnológicos e se calhar outros. Do ponto de vista político, eu salientaria como um fator particularmente positivo o reconhecimento internacional do modelo português e o consenso que existe em Portugal acerca das políticas no domínio do CAD. Como mais negativo, a indefinição do modelo organizacional referente aos comportamentos aditivos e dependências, que eu mais uma vez retomarei mais no final da intervenção, e, curiosamente, não se pode deixar de dizer, isto foi identificado em várias das entrevistas realizadas, o facto também de um determinado momento do plano se ter apanhado aquele momento de passagem do horário de trabalho de 40 horas para 35 horas na administração pública, que não pode deixar de ter alguns impactos. Em termos económicos, naturalmente, a crise financeira de 2009, como eu já referi, se prolongou por muito tempo. Mais recentemente, a questão do teletrabalho, com o consequente isolamento dos trabalhadores. Em termos sociais, pois a significativa alteração da estrutura demográfica da população, com o estreitamento da base da pirâmide demográfica. A insuficiência da resposta social ao fenómeno da pobreza. É importante dizer que isto faz com que, em várias circunstâncias, as estruturas de apoio se transformem na sua própria função social, e aqui uma nota poderemos designar por social, mas que é digna de preocupação. Parece haver, isto obtém-se por muitas fontes, por parte de algumas camadas jovens da população, uma ausência de percepção dos riscos associados ao consumo de substâncias aditivas e a outros comportamentos que geram dependências. Ao nível tecnológico, depois já referi, há uma margem de progressão, há alguns bloqueios que são relevantes e que não tiram, de facto, não permitem tirar totalmente partido das potencialidades das novas tecnologias. Em termos de sustentabilidade do plano, foi-nos perguntado se existiu um compromisso social, político, ao nível central, regional e local. Em primeiro lugar, dizemos naturalmente que em termos de sustentabilidade, a evolução foi globalmente positiva, corroborou a sustentabilidade do interessado. Achamos que existiu suficiente compromisso aos 3 níveis. Alguns sinais de alerta, naturalmente. Um tem a ver com a realidade heterogénea no que diz respeito à evolução de alguns indicadores, como aliás já foi visto alguns slides atrás, e alguns fatores de natureza organizativa que não contribuíram, de facto, positivamente, na nossa ótica, para a sustentabilidade da estratégia, e aqui salientamos 3, as limitações das áreas de intervenção da coordenação nacional. O outro tem a ver com o modelo de governação repartido, que dá uma forma de dificultar a articulação, e o terceiro, a não implementação na sua plenitude da rede de referenciação. Relativamente aos fatores que tiveram maior impacto relativamente à sustentabilidade do plano, nós salientamos aqui 8, irei referi-los de facto de forma completamente telegráfica, na verdade. Por um lado, a complexidade do modelo organizacional, naturalmente, de certa forma já referido, a envolvente económica, com a conjuntura de contração, mas também com o reduzido investimento português em percentagem do PIB nesta área, a extensão e complexidade do plano. Eu
eu acredito que menor extensão e menor complexidade torna mais fácil distinguir o essencial do acessório e centrar a atenção naquilo que é essencial. A recolha e tratamento de informação, pois já referimos de alguma forma a alguma entropia causada pela existência de múltiplos parceiros e haver interesse em caminhar para um sistema mais integrado de gestão de informação. Depois a cooperação internacional e a capacitação dos profissionais, que pensamos naturalmente escusam de explicação, são dois fatores críticos de sucesso. A criação de conhecimento, enfim, temos que reconhecer que o conhecimento científico nos últimos anos não tem sido muito abundante, tem que ser estimulado, mas também há outro tipo de conhecimento mais técnico, consubstanciado em orientações, em guidelines, que também tem que ser estimulado, e a comunicação, naturalmente, há uma oportunidade para usar cada vez comunicação mais personalizada, mais baseada em múltiplos canais, em múltiplas plataformas e que seja mais efetiva junto de cada um dos tipos de público. Foi-nos ainda, agrupámos ainda neste último slide 3 questões que nos foi também pedido responder. Uma tem a ver se o enquadramento da descriminalização é uma mais-valia. Pois, de certa forma, já respondemos, a resposta foi que sim, mas resolvemos trazer aqui uma nota curiosa. Fizemos o ajustamento de um conjunto de modelos econométricos que procuraram perceber se a descriminalização tinha impacto nas prevalências de consumos com dados internacionais, provenientes de vários países. Naturalmente fizemos essa análise, controlando um conjunto de outras variáveis também potencialmente explicativas do resultado. E aqui, a título de exemplo, mostramos este resultado, onde o modelo estima que, controlando todas as outras variáveis, excluindo o efeito de todas as outras, um país onde o consumo de cannabis seja uma contraordenação, tende a apresentar uma redução da prevalência de consumo em cerca de quase 55% face a um país que criminaliza o consumo. Se é possível um plano global ou por substância, depois já o disse, um plano focado no cidadão permite olhar para o cidadão como um todo, é uma forma de facto podemos olhar para os policonsumos, permitir uma inter-relação entre dependências e comorbilidades e, portanto, naturalmente que essa avaliação foi positiva. E ainda nos foi pedido se era uma mais-valia ter uma coordenação nacional e a nossa resposta foi sim. Toda a análise que efetuamos tende a suportar a importância de uma coordenação nacional e até o interesse em promover o alargamento das suas competências e também, a título de exemplo, fizemos aqui também alguns modelos econométricos com dados internacionais. Aqui não foi possível exatamente usar como variável explicativa a coordenação, mas usámos variáveis proxy e também aqui, exatamente no mesmo exemplo, verificámos que países onde isso exista, tende a haver uma redução na prevalência de consumo de cannabis em 22% face a países onde não exista este trabalho centralizado a nível nacional. Como principais conclusões, portanto, não posso deixar de começar por uma de caráter geral, dizendo que o plano assentou nas mais avançadas abordagens de saúde pública, que se encontra alinhado com uma perspectiva de redefinição das políticas e dos serviços de saúde, contribuiu para a continuidade da implementação eficaz do modelo integrado de intervenção. Como highlight positivos que resultam disto tudo que foi dito e de algumas outras coisas que não foram ditas. Os resultados apurados junto dos vários inquéritos que realizámos com os stakeholders indicaram uma apreciação muito positiva das intervenções efetuadas. Ao nível da redução da oferta, pois para além da diminuição da disponibilidade do acesso a substâncias ilícitas tradicionais, foi-se procurando introduzir novas propostas, nomeadamente visando integrar as substâncias psicoativas e o jogo. Na redução da procura, de facto, estabeleceu-se, como já foi dito, esta centralidade do indivíduo com desenvolvimento de intervenções abrangentes que tiveram em conta os contextos e os ciclos de vida e os diferentes tipos de intervenção, naturalmente. Tanto do lado da oferta como da procura, fizemos várias análises de custo-efetividade e custo-benefício e os resultados foram, naturalmente, particularmente positivos. Pensamos que houve uma evolução muito significativa da percepção predominante na sociedade portuguesa relativamente à questão das adições e dependências, à forma como a sociedade olha para os consumidores. Há um reconhecimento internacional dos méritos da política portuguesa, há um compromisso de um conjunto muito vasto de entidades que têm trabalhado conjuntamente na prossecução do plano e, naturalmente, há uma perspectiva de progressivo alargamento do enfoque de atuação para outros domínios, para além das substâncias ilícitas tradicionais. Como aspectos, digo-nos de alguma nota de preocupação ou de melhoria na nossa ótica, pois, naturalmente, o facto da estrutura de coordenação não abranger todos os comportamentos aditivos e dependências contemplados no plano, o facto do plano ter sido construído
num momento em que existia uma estrutura cuja cisão gerou algumas dificuldades na implementação das medidas e que, sobretudo, obrigou a um esforço maior de coordenação repartida. Não ter ainda sido possível a implementação da rede de referência de articulação, como já foi subejamente referido. A ausência de comportamentos que hoje em dia são muito importantes, como o tabaco ou a dependência do ecrã, pois podemos dizer não impede o princípio da centralidade do indivíduo, mas não pode deixar de limitar a abrangência da aplicação desse princípio a componente de gestão de informação no seu todo, sobretudo na implementação e monitorização do plano, que pode ser aperfeiçoada. Ainda como 2 ou 3 highlights adicionais, a necessidade de aumentar os investimentos nas intervenções de prevenção, as novas dependências, nomeadamente no respeito a medicamentos e anabolizantes, e em especial ao jogo, sugerir a necessidade de formular algumas abordagens, estratégias e ações, a constatação de um bom desempenho ao nível das intervenções em tratamento, mas talvez a necessidade de aumentar, generalizar as iniciativas na área da prevenção, especialmente nos contextos prisional, recreativo e familiar, e o facto da monitorização do plano estar fundamentalmente suportada na elaboração de relatórios gerais e temáticos e, portanto, haver um potencial para usar de forma mais substantiva as tecnologias e a gestão de informação, quer na integração dos dados, quer na disponibilização da informação que é produzida. No final deste relatório existem 60 recomendações e o que nós vamos fazer aqui é, muito telegraficamente, selecionar cerca de metade dessas, 30, e sobre essas 30 eu vou deixar uma nota muito breve, naturalmente sem explicações detalhadas, que normalmente em alguns casos poderiam ser merecidas. Essas recomendações vamos centrá-las nestas 6 temáticas: enquadramento, desenho, implementação, oferta, procura e áreas transversais. Pois, relativamente ao enquadramento, primeira recomendação diz respeito à ponderação sobre a possibilidade de voltar a integrar estruturas locais do ex-IDT, que entretanto foram integradas nas ARS no âmbito do SICAD, enfim, como via para uma possível melhoria da eficácia e de redução de custos. Relativamente à duração dos ciclos estratégicos, pois aqui eu pensamos que há 2 possibilidades: ou considerar a elaboração, a considerar um horizonte temporal mais curto, ou em alternativa, introduzir ciclos de revisão intercalar mais curtos, que tenham efeitos naturalmente sobre os planos de ação, pois escusado seria dizê-lo, mas também com possibilidade de ter efeitos sobre o próprio plano. Sobre o tabaco, apenas dizer muito taxativamente, incluir o tabaco como dependência no plano nacional. Ao nível do desenho, pois considerar novos tipos de adições e dependências, tem vindo a ganhar relevância, já falámos da adição ao ecrã, ao jogo, substâncias dopantes, reforçar a ligação entre metas, indicadores e critérios de avaliação das ações na construção do plano, de forma a tornar mais evidente a ligação entre o plano nacional e os planos de ação. Já há pouco falei na complexidade e dizer, pois, a simplificação pode ajudar-nos a identificar fatores críticos de sucesso para a consecução das metas, evitando, digamos, uma grande dispersão de esforços num grande conjunto depois de indicadores nas ações e concentrando os esforços na execução daqueles que são mais importantes, fazendo com que, no fundo, evitando com que no futuro tenhamos uma situação em que temos um elevadíssimo nível de concretização das ações, mas depois essas não têm exatamente reflexo ao nível da concretização dos objetivos e metas. A implementação de estruturas mais ágeis e eficazes de monitorização e reporte, a atualização dos diagnósticos territoriais já foi referido, e esta 10ª relacionada com algumas das anteriores que aqui estão nesta página, a simplificação do desenho do plano aos vários níveis e, como consequência também de tudo isto, a redução eventual de ações e indicadores, de forma a destacar as prioridades que sejam efetivamente relevantes e que devam ser efetivamente monitorizadas. Ao nível da implementação, enfim, admitimos que possa fazer sentido considerar a redução das subcomissões, evitando um elevado nível de segmentação e com isto procurar aumentar a eficácia dos contributos dos seus membros, naturalmente padronizar objetivos e indicadores e neste processo evitar a existência de indicadores que sejam demasiado genéricos ou imprecisos. Ao nível das tecnologias, pois como já foi referido, melhorar a ligação da rede informática do SICAD à rede do SNS e a informatização e digitalização dos processos de recolha e troca de informações. Isto também diz respeito à articulação entre todos os parceiros da rede nacional que são fonte de dados para o Serviço Nacional de Informações em CAD, criando de facto sistemas de informação mais eficazes na sua capacidade de fazer esta integração de dados.
Ao nível do PORI e da referenciação, depois atualizar os diagnósticos PORI, o seu alargamento a outras substâncias. Ao nível da referenciação, quase que poderia dizer implementá-lo, isto é, relançar a rede de referenciação, garantindo, por um lado, naturalmente, a interoperabilidade dos sistemas, que tem sido um bloqueio à sua implementação, mas também, naturalmente, uma maior prioridade a este tema, assegurando, naturalmente, o envolvimento efetivo das estruturas locais de saúde e dos seus profissionais. Ao nível da implementação, agora aqui de um enquadramento mais geral, pois também propomos, parece-nos particularmente importante, o alargamento das competências da coordenação nacional a outros tipos de dependências e de comportamento aditivos, designadamente o tabaco, o jogo e as novas dependências como os ecrãs. Também o alargamento das competências das CDTs para poder intervir em processos relacionados com substâncias lícitas. A revisão eventual do enquadramento legislativo do jogo, para que possa ser tomado como um comportamento com potencial aditivo e dependência, e eventualmente conseguir agilizar o processo, o modelo de atualização das substâncias na lei. Em termos de publicidade, depois revisitar a temática da publicidade e da sua regulamentação. Na cooperação internacional, dizer-vos que existe já uma boa prática de cooperação entre órgãos de polícia e de investigação no respeito à troca de informação criminal e que aqui importa, sobretudo, potenciar e ampliar usando prioridades com base em verdadeira evidência científica. No jogo, eventualmente ponderar restrições aos locais de venda em determinadas zonas onde, mais ou menos cirurgicamente, se tenham detectado impactos sociais mais negativos. Em termos de diagnóstico, pois parece-nos que é ponderar o eventual alargamento da área da dissuasão a outros comportamentos e outras substâncias, para além das ilícitas, e, portanto, poder criar instrumentos de diagnóstico e formulários que englobem toda essa diversidade de comportamentos, e com isto também estabelecer para as CDTs objetivos concretos em matéria de todos estes diagnósticos. Em termos mais de informação, pensamos que é importante encontrar uma evolução, uma solução para a atual linha-vida, independentemente do contexto em que ela seja sediada, pensamos que seria muito útil que evoluísse para algo baseado em múltiplos canais, suportado por diversas plataformas e tecnologias, que pudesse ter ferramentas como chats ou bots e que possa, de facto, ser uma verdadeira porta de entrada, eu diria, de recomendação e de orientação para os indivíduos com alguma forma de dependência. Mas mais do que isso, que pudesse ser também uma porta de entrada para aqueles indivíduos que não sabem se têm alguma forma de dependência. Isto é, pudesse ser complementada com algum tipo de ferramentas de diagnóstico que permitam, de facto, um diagnóstico ou, eventualmente, um autodiagnóstico e um automático encaminhamento para canais de atendimento e para a orientação de soluções que essas pessoas possam necessitar. No que diz respeito à qualidade dos dados, pois, naturalmente, que pensamos que ela, de facto, tem que ser otimizada e a eficiência no processamento de informação em todos os domínios, e, portanto, isto é acompanhado, naturalmente, não pode estar dissociado da implementação de sistemas de informação que permitam, no facto, integrar a recolha, o armazenamento, o processamento e também o reporte mais customizado da informação que é produzida. Ao nível da formação, pois, renovarmos a oferta formativa, por um lado, ao nível dos conteúdos, com certeza, mas também dos formatos, pensar em modalidades de e-learning e de blend learning e a adoção, naturalmente, de outros meios de comunicação para estas ações, tais como os SMS, os WhatsApps, os e-mails, as redes sociais, etc. E também, ao nível da comunicação, o reforço, de facto, destas ferramentas digitais que acabei de referir, por parte de toda a rede de parceiros, porque, de facto, pensamos que com isto é possível tornar a comunicação mais efetiva, mais dirigida para vários segmentos da população e, em particular, naturalmente, para as populações mais jovens. Em termos de investigação científica, como já disse, depois parece haver algum abrandamento na produção de investigação científica, há que fomentar a realização de estudos de investigação, talvez a criação de um conselho de peritos em Portugal mais atuante e interveniente. Na avaliação do plano, pois, como eu disse, e decorrente do que já foi dito relativamente à qualidade de dados e à utilização de sistemas de informação, há potencial para ter uma monitorização contínua do plano com diferentes níveis de granularidade que tire mais partido dos sistemas e das tecnologias de informação. E recomendamos naturalmente, penso que isto também é particularmente importante, que todos os objetivos e ações dos planos operacionais
tenham, dos planos de ação, tenham associadas medidas quantitativas de monitorização, com a identificação, naturalmente, dos mecanismos de verificação, mas também das entidades responsáveis e das entidades participantes nos mesmos. Ao nível da cooperação internacional, depois expandir boas práticas, enfim, é um detalhe, mas o exemplo de Cabo Verde é um bom exemplo de cooperação nesta área. E, finalmente, os dois últimos itens, ao nível da orçamentação, pois, naturalmente, seria interessante poder caminhar para uma orçamentação mais efetiva desta temática nas diferentes estruturas e nos diferentes órgãos que têm intervenção na execução do plano. Porquê? Porque isto permitiria fazer uma análise custo-benefício, uma análise custo-efetividade mais abrangente do que aquela que é simplesmente centrada nos projetos PORI e, portanto, permitiria no futuro ter avaliações objetivas de value for money relativamente às ações que foram empreendidas e, de facto, qual foi o seu retorno para a sociedade em geral. E, meus senhores, muito obrigado pela vossa enorme paciência e por me ouvir tanto tempo. Termino a apresentação e todos os investigadores depois mais tarde estarão à vossa disposição para qualquer esclarecimento.